Então quer dizer que agora o processo do pedido de visto de trabalho de Portugal ficou mais difícil. Agora a empresa tem que enviar uma série de documentos para a Embaixada de Portugal de Brasília. Inclusive, ela precisa enviar também uma comprovação de que ela tem um alojamento disponível para você ficar quando você chegar em Portugal. Isso é verdade ou é mentira? O que realmente foi alterado pela Embaixada de Portugal nos últimos dias? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Coelho e eu sou advogado tanto em Portugal quanto no Brasil. E eu atuo amplamente na área do direito migratório. Eu decidi gravar esse vídeo hoje porque a gente teve aqui algumas movimentações por parte da Embaixada de Brasília, né? E aí, entre essas movimentações, houve a exigência de alguns documentos que devem ser enviados pela empresa para a Embaixada por e-mail, que não são muito razoáveis. Por conta disso, eu enviei um e-mail para a Embaixada fazendo alguns questionamentos. E esse e-mail foi respondido hoje. Então eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar aqui com vocês a resposta que a Embaixada trouxe. Então nesse vídeo eu vou esclarecer para você se a empresa precisa ou não te conceder um alojamento para que você seja elegível ao visto de trabalho. Fique atento até o final do vídeo porque eu vou trazer a resposta que a Embaixada trouxe pra gente. Então vamos lá, o que efetivamente foi modificado? A Embaixada de Portugal de Brasília emitiu um comunicado dizendo basicamente o seguinte, que agora você não vai mais apresentar o seu pedido de visto diretamente à VFS sem nenhuma intervenção da empresa antes. A empresa vai ter que enviar um e-mail para a Embaixada com uma série de documentos, documentos contábeis, documentos financeiros, documentos empresariais, aí inclui-se o imposto de renda da empresa, que é o IRC, também certidões das finanças, certidões da segurança social e outros documentos empresariais que demonstrem a regularidade e também que a empresa está em plena operação e que ela tem condições de contratar. Então a empresa vai ter que comprovar essas situações, não é mais algo que a empresa simplesmente envia um contrato, uma promessa de contrato de trabalho e você faz o pedido de visto. Não funciona mais dessa forma. A gente tem uma etapa a mais, uma etapa que vem previamente à sua entrevista e torna o processo mais burocrático sim. Faz com que a gente tenha a necessidade de ter mais cooperação por parte da empresa. E por que isso aconteceu? Basicamente porque muitas pessoas estavam fazendo seus pedidos de visto com contratos de trabalho falsos. Contratos de trabalho que muitas vezes foram emitidos por empresas que não tinham uma operação de verdade, empresas que foram abertas, inclusive, só para fazer contrato. E aí, assim, efetivamente o pessoal estava avacalhando, né? Porque enviar um contrato de trabalho só para fazer um pedido de visto, apesar da empresa não ter operação, não ter fluxo de caixa, não pagar impostos, não fazer contribuições de segurança social, não ter uma empresa de verdade, isso é um grande problema. E aí, por conta disso, a gente já estava vendo uma mudança de perspectiva por parte da embaixada e a gente chegou no ponto em que agora você não pode fazer seu pedido de visto diretamente. É necessário que haja uma prévia intervenção da empresa. Depois que a empresa enviar essa documentação para a embaixada por e-mail, a embaixada vai agendar uma entrevista para você, caso essa empresa seja validada. E aí, quando for agendada essa entrevista, você vai comparecer, vai entregar seu pedido de visto, todos os formulários, todos os documentos normalmente. E esse pedido vai ser processado perante a Embaixada de Portugal de Brasília. Esse é o procedimento de agora, um procedimento que virou totalmente a forma que ele se desenvolve em relação à forma anterior. Mas aí tá, como eu estava falando no início do vídeo, teve uma coisa que me incomodou bastante, que é o fato de que existe no comunicado da embaixada a previsão de que a empresa precisa comprovar que ela tem um alojamento disponível para o trabalhador morar. E por que isso é um problema no meu modo de ver? Porque, ok, você pode ficar no alojamento da empresa, mas se a empresa não tiver alojamento, ou se a empresa tiver um alojamento, mas você quiser ficar em outro lugar, quiser ficar na casa de um amigo, de um parente, de um conhecido, ou ainda, se você quiser alugar um imóvel, arrendar, como se fala em Portugal, se você quiser comprar um imóvel, tudo isso são possibilidades. Você somente pode ser contratado pela empresa se você for morar no alojamento dela. Se não for morar nesse alojamento, você não pode ser contratado pela empresa. E pior ainda, você somente pode ser contratado por uma empresa que tenha um alojamento. Empresas sem alojamento não podem contratar funcionários de outros países. Isso tudo gerou muita dúvida. Muitas pessoas estavam na internet indignadas com essa atualização. E as pessoas estavam falando, inclusive, olha, agora não vai mais dar para pedir o visto porque a empresa não vai, via de regra, ter um alojamento para conceder para o funcionário. Mas o que eu estava pensando era o seguinte, será que isso é legal? Será que a embaixada pode exigir isso? Porque a legislação portuguesa, os diversos artigos da legislação portuguesa, eu incluo, por exemplo, a Lei de Estrangeiros, a Lei 23 de 2007, também o Decreto Regulamentar 84 de 2007, as normas jurídicas previstas nesses diplomas, elas não estabelecem a exigência de que a empresa tem que ter um alojamento. Exige-se, é lógico, que a pessoa que vai pedir um visto tenha um alojamento garantido de alguma forma, mas não necessariamente que ela vai ficar no alojamento da empresa. E como que costumava ser feito, via de regra, inclusive? No geral, a empresa não tem um alojamento, tá? No geral, o que a pessoa faz?
ela pede uma carta convite, um termo de responsabilidade, que é o nome técnico que se dá a esse documento, por um parente, para um amigo, para um conhecido que reside em Portugal. E a ideia é basicamente a seguinte, ó, você fica na casa dessa pessoa até você conseguir arrendar um imóvel, né, ou comprar um imóvel, enfim, até você conseguir o seu imóvel em si. Até esse momento você fica na casa de um terceiro. E tudo bem, isso sempre foi aceito, nunca foi um problema, a embaixada nunca viu problema nisso, os consulados espalhados pelo Brasil também nunca viram nenhum problema nisso. E aí agora a embaixada de Portugal e Brasília dá um giro de 180 graus e fala que tem que ser o alojamento da empresa. Isso não faz sentido, isso é totalmente contrário à prática dos consulados e da embaixada, a prática até então que se tinha, né? Também é totalmente contrário à legislação. Então, assim, essa indignação que eu tive me fez enviar um e-mail para a embaixada. Eu estava até pensando já, olha, se a embaixada não fizer o agendamento de quem não tiver uma comprovação de alojamento da empresa, aí como que vai ficar a situação? O que a gente vai ter que fazer? Eu já estava pensando, vou ter que judicializar. Vou ter que entrar com ações em Portugal para que a embaixada marque agendamento para quem tem um alojamento garantido de outra forma, para quem tem uma carta convite, por exemplo. Então, assim, é algo um pouco absurdo, né? A gente precisa entrar com ações judiciais para discutir esse tipo de questão, para discutir se pode ou não o alojamento ser comprovado por meio de um termo de responsabilidade, e não necessariamente por um alojamento da empresa. Isso é bem problemático. Então, eu já estava bem preocupado, já estava achando que a embaixada ia ter uma exigência totalmente irrazoável, né? Já estava pensando em entrar com ações judiciais, e eu falei, ok, vamos enviar um e-mail então com os fundamentos jurídicos que nós entendemos ser pertinentes. A embaixada, então, a gente enviou esse e-mail, e a gente teve essa resposta. Eu enviei mais de um e-mail, na verdade, que eles não responderam de primeira, né? E aí, nessa resposta que a gente recebeu, o que a embaixada diz? Eles disseram o seguinte, eu vou ler aqui um trecho para vocês. Poderá ser admitido contrato de arrendamento celebrado pelo próprio requerente, prova de imóvel da sua titularidade ou alojamento disponibilizado por terceiro, desde que a respectiva existência, disponibilidade e adequação sejam documentalmente demonstradas. O que esse trecho quer dizer? Que você não necessariamente precisa ter um alojamento concedido pela empresa. Você pode ter um alojamento que seja aqui próprio, se você provar que você é titular de um imóvel, proprietário de um imóvel. Também pode ser um alojamento disponibilizado por terceiro, pode ser um contrato de arrendamento, que é um contrato de aluguel de Portugal, e no contrato no alojamento disponibilizado por terceiro, você precisa ter também o termo de responsabilidade, precisa da carta convite. A questão é que é necessário comprovar a existência, disponibilidade e a adequação do alojamento. Essa comprovação precisa ser feita documentalmente. E aí eles concluem aqui, a apresentação de alojamento próprio, arrendado diretamente pelo requerente ou assegurado por terceiro não constitui por si só impedimento ao prosseguimento do procedimento, sem prejuízo da apreciação concreta dos documentos e da possibilidade de serem solicitados esclarecimentos ou elementos adicionais quando subsistam dúvidas justificadas, as quais eventualmente possam ser resolvidas pelo alojamento fornecido pela entidade empregadora. O que está sendo dito aqui então? Que, ok, a gente aceita sim um alojamento que não seja necessariamente concedido pela entidade empregadora. Pode ser concedido por terceiro, pode ser um imóvel próprio, pode ser um imóvel arrendado, existe a plena possibilidade de se comprovar o alojamento por outros meios. E eu confesso que isso trouxe um tremendo alívio para mim, porque eu estava preocupado, estava realmente achando que ia ser necessário tomar medidas drásticas, entrar com ações judiciais para discutir uma questão ridícula, uma questão que não deveria ser judicializada caso a embaixada tivesse um entendimento razoável. E, ainda bem, ao que tudo indica, a embaixada está adotando sim um entendimento razoável nesse ponto. Mas assim, o procedimento está mais burocrático agora, isso eu não posso negar. Só que não está caótico como se imaginava. Existe ainda a plena possibilidade de você fazer o seu pedido de visto, mas você precisa contar com a cooperação da empresa onde você vai trabalhar. É necessário que a empresa faça o envio do e-mail à embaixada com uma série de documentos. Dentre esses documentos vai ter que constar algum comprovante de alojamento, que pode ser um alojamento concedido pela empresa ou um alojamento concedido por outra pessoa, por terceiros, um imóvel próprio seu, um imóvel que você arrende, enfim. A comprovação de alojamento pode ser feita de forma ampla. Mas e aí, pessoal, vocês gostaram dessa atualização que a gente conseguiu com a Embaixada de Portugal e de Brasília? Vocês acham que isso deixa o procedimento menos preocupante? Deixa aqui nos comentários pra gente o que vocês acharam e quais são suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e também de se inscrever no canal. Se tiver algum amigo seu que tenha interesse nesse tipo de assunto, compartilhe o vídeo com ele. E se você precisar entrar em contato com a nossa equipe, os nossos contatos estão na descrição do vídeo, tanto o nosso WhatsApp quanto também o nosso e-mail.